Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo Moraes, sou responsável pela área tributária e legislativa da Federação do Comércio, sou consultor da entidade, né? E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o nosso presidente, né, do Conselho de Assuntos Tributários da Federação do Comércio, né, o nosso ilustre professor, Dr. Walter Lobato. Só aguardando um pouquinho aqui, que ele já está entrando, acabou de me mandar uma mensagem, mas a temática, né, que nós vamos abordar hoje trata, né, das questões atinentes aos tributos federais, né? Vamos tratar sobre as modificações, né, que foram sendo implementadas aí na legislação tributária, né, do Estado, no caso da União, desculpa, e com isso tentando aí trazer para os empresários, né, para o setor terciário e para todos os que estão nos acompanhando aí pela live, né, atualizações de todas essas normas. Creio que uma das questões mais importantes nesse momento é que os contribuintes devam estar atentos a todas as modificações para que possam, né, dia a dia, planejar, né, as suas atividades, né? Tem pessoas que brincam, né, que as questões tributárias nesse momento podem ser as mais importantes das menos importantes. Creio que é muito importante, mas realmente há outras questões mais importantes e temos que tratar sobre elas, né? Então, não tem ninguém melhor, né, para tratar sobre o tema do que o nosso ilustre professor Walter, que acabou E aí, meu de caro? entrar aí. Olha, eu vou te Tudo falar, esse negócio bem? de live, eu solicitei para entrar em outra página aqui, sem querer. Quase que eu entro na errada. Quase que nós perdemos aqui o privilégio de ter sua palestra, então. Loucura, viu? Deixa eu só posicionar aqui. Não, tudo bem. Aí, pessoal, vai ser uma live bem informal, né? O professor Walter vai trazer aí um compilado, né, dessas modificações que estão advindo aí desde o início, né, da pandemia. E após, quem tiver perguntas pode ficar à vontade aí para estar encaminhando, na medida do possível e do tempo, né? Nós vamos estar abordando elas também, e lembrando, né, que o Instagram tem aí uma limitação de tempo, né, de 1 hora para tratar. Sei que nós temos vários temas, né, que são importantes, mas nós temos que ficar atentos aí. Então, quando der ali mais ou menos 50 e poucos minutos, eu já vou estar falando por volta para a gente ir para os encerramentos. Então, novamente, professor, muito obrigado aí por aceitar o convite da federação. Que isso, E a honra é minha. está com Eu a palavra considero aí hoje a para... FEComércio a minha casa também. Vocês estão Com ouvindo bem? certeza. Eu estou. Muito bem. Eu acho que a gente pode passar muito rapidamente pelos atos, na medida em que eu acho que... Acho não, com certeza. Nós tivemos uma grande divulgação aí, tanto na FEComércio como na própria Bradt, de tudo que foi feito até agora do ponto de vista tributário para os empresários enfrentarem essa gravíssima crise, né, que não só o Brasil passa, mas o mundo inteiro. Fundamentalmente, fazendo uma ordem quase que cronológica, o que nós tivemos do ponto de vista tributário, num primeiro momento, após a decretação do estado de calamidade pública, né, foi a postergação dos tributos federais para as empresas que optaram pela apuração via Simples Nacional. Essa foi a primeira atitude do governo federal. Pulando um pouco, só para completar esse primeiro momento, os estados aí, num trabalho muito forte da FEComércio, da CMC, do Colégio de Representantes aqui, que eu e Marcelo fazemos parte, num trabalho muito forte, os estados, então, também aderiram para aquela postergação
lá do início das empresas que estavam no Simples, também atingir aos tributos estaduais. E tem aí a discussão, né, Marcelo, sobre os tributos municipais, que, pelo regimento lá do comitê gestor, deveria haver uma aprovação ou um envio por parte do município da decretação de estado de calamidade, né? São questões, né? O pessoal tem brincado que tá todo mundo aprendendo a consertar o carro andando, né? Tem perguntas que ainda não tem resposta por conta da legislação, e essa resolução, né, 97/2012, ela traz alguns questionamentos, né? Em parte ela foi atendida, né, com relação às questões federais, né? Teve ali a implementação nos seus exatos termos, né? E do ISS, do ICMS, teve uma resolução mais específica, né? Exatamente. E aí, a princípio, então, aquelas empresas do Simples já têm os tributos federais, estaduais e municipais postergados para 3 meses subsequentes ao vencimento, né? Nesse ponto, o que não teria sido... que eu queria colocar uma reflexão, mas que a gente pode até deixar para o final, é que a postergação lá ocorrida se deu para março, abril e maio, né? Isso. Que, obviamente, isso a gente já vem falando, eu entendo o lado do governo federal e dos estados de, num primeiro momento, não colocarem algo de longo prazo ou médio prazo, porque não se sabia, como ainda não se sabe, o que vai acontecer, né? Quais serão os efeitos, né, dessa pandemia no tempo, ou seja, quanto tempo a gente vai ter ainda dessa questão do isolamento e da redução drástica da atividade econômica, e qual vai ser o resultado disso pós fim de isolamento, ou seja, como o mundo vai encarar essa nova realidade na medida em que não foi uma crise que atingiu apenas o Brasil, mas atingiu o mundo inteiro. Então, eu entendo que a medida tomada foi uma medida de curtíssimo prazo. É algo que traz acho que é mais uma tranquilidade, né, Walter, para essas empresas, né? A gente falando aí do ISS, ICMS um período menor, do federal um período maior, mas realmente a simples postergação não resolve o problema, né? Para resolver o problema, a gente vai ter que ter uma norma mais, vamos falar assim, robusta, né? Um parcelamento mais simplificado, sem juros, né? Com tempo maior para recolhimento e por aí vai. Esse é o ponto. Da mesma forma que você tem aí a obrigação, né, a responsabilidade do Estado, que agora se mostra, na prática, a importância de um Estado forte, né, de um sistema de saúde forte. Então, o Estado também precisa de receita, mas você tem aí para frente um desafio muito grande, porque essa primeira postergação dos tributos para as empresas do Simples não vão resolver, porque quando essas parcelas forem vencer, outras parcelas existirão a pagar, né? E outras parcelas a pagar se acumularão com essas parcelas que foram postergadas. Além disso, nós não tivemos uma decisão governamental sobre o diferencial de alíquota, que é algo que pesa muito nas empresas, nós vamos falar disso daqui a pouco, e os parcelamentos em curso, ou seja, além de se estar pagando os tributos normais, é preciso lembrar que o Brasil vinha numa forte discussão de reforma tributária, porque já era consenso que o nosso sistema havia entrado no caos, né? No colapso. Então, já era colapsado antes da pandemia. Então, nós, como você disse, consertar o carro andando, a gente já vinha tentando consertar o carro andando. Agora nós estamos tentando consertar o carro andando, sendo que 2 rodas já soltaram. Então, isso é muito grave. Essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer. De fato,
há essa postergação para as empresas do Simples. Eu entendo que ela está no curto prazo, mas entendo a lógica dela estar no curto prazo, mas isso não pode parar aí. Nós vamos ter que repensar o sistema tributário brasileiro com a maior urgência possível. Concordo. E nós estamos vendo aí algumas questões, né, dos tributos federais especificamente, né, PIS, COFINS, né, algumas obrigações acessórias, mas... Aí, posteriormente a isso, né, posteriormente a essa postergação para as empresas do Simples, que a posteriori foi expandida para os tributos estaduais e municipais, o governo, então, através de uma portaria, também postergou o vencimento do PIS, da COFINS e das contribuições sob folha, né, na cota patronal. Estendendo aí numa retificação de portaria também para aquela contribuição sobre a receita bruta e a contribuição lá do setor do setor rural, né? Então, todas as contribuições sobre folha ou as substitutivas da folha também tiveram o prazo estendido, assim como PIS e COFINS. Nessa mesma toada, a Receita Federal também estendeu o prazo para a declaração de imposto de renda da pessoa física para 30 de junho de 2020. A Edição Normativa 1934, eu não estou falando número, porque, como você muito bem disse, esses informes estão aí atualizadíssimos na página da FEComércio e da nossa Bradt, né? A Receita também postergou. Quanto à questão do imposto de renda, eu estou batendo nessa tecla há algum tempo, mas é bom repetir. A Receita, ao postergar para 30 de junho, também liberou uma nova versão do sistema que, se o contribuinte que já tinha feito a transmissão rodar no sistema a declaração que ele tinha feito, consegue-se emitir um DARF com o novo prazo de vencimento. O nosso ilustre amigo Joselder mandou uma pergunta aí. Imposto de renda à pessoa jurídica e CSLL, tem alguma notícia para a gente? O governo, hoje eu estava vendo um grande abraço ao amigo Joselder aí. Eu estava vendo uma entrevista aqui do pessoal do Ministério da Fazenda, hoje mais cedo, e eles estavam dizendo isso, que meio que tudo que foi possível, na visão deles, óbvio, tudo que foi possível ser feito, foi feito. Eu não consigo ver aí uma perspectiva, pelo menos no curto prazo, de se fazer alguma coisa, seja com imposto de renda, seja com contribuição, e sejam os parcelamentos também que estão em curso, né? Mas, seguindo o caminho aqui que a gente estava adotando, você teve uma postergação dos tributos do Simples, postergação de PIS e COFINS, postergação de contribuições sobre folha, postergação da declaração de imposto de renda da pessoa física e um ponto importante, né? Houve uma suspensão dos prazos administrativos e judiciais, ou seja, uma suspensão das cobranças. Então, eventualmente, um processo que estava no Conselho de Contribuintes, no CARF, que poderia ser julgado, levado à dívida ativa e ser mais um obstáculo para essa vida heróica e conturbada do empresário brasileiro, ele também é uma espécie de postergação para aqueles créditos tributários que estavam sendo mantidos. Walter, até nesse sentido da cobrança específica, muita gente tem perguntado a questão do protesto, né? Então, automaticamente, sem CDA, sem a cobrança específica, né? Então, o protesto aí das certidões de dívida ativa também acabam ficando aí sem ser realizadas, né? Acho que o Walter caiu um pouco a internet dele, mas aproveitando aqui até uma pergunta. Agora eu estou. Mas eu te perguntei sobre a questão do protesto. Na minha opinião, não há na legislação
nenhuma referência expressa ao protesto e ao CADIM. Mas, na minha opinião, é uma decorrência lógica da suspensão, tirar esse fone que melhora, da suspensão que foi feita dos processos judiciais. Da cobrança. Mas aqueles contribuintes que tiverem alguma dificuldade, a minha recomendação é ir a juízo pedir exatamente isso. Olha, se a legislação diz que o processo de cobrança está suspenso, não faz sentido algum a inscrição em cadastro de inadimplência ou mesmo em protesto nesse período. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar constitucional o protesto com as minhas ressalvas, disse que o protesto é uma forma indireta de cobrança. Portanto, não seria justo ou igualitário suspender para os casos em que há execução fiscal e não suspender para o protesto judicial. Então, para mim, está tudo suspenso. Qualquer procedimento ou qualquer protesto que o contribuinte receba, ele precisa ir a juízo imediatamente. E é uma situação complexa, né? Porque o protesto impede aí até o que mais todo mundo está precisando, né? Ter acesso ao crédito, né? Então, é algo muito importante. Aquela ajuda emergencial do governo teve muito problema com pendência no CPF, né? Que a Receita passou a ter que fazer a regularidade lá na munheca. Eu conversei com ele, porque houve uma demanda absurda de um dia para o outro para regularização, sendo que a própria Receita estava em isolamento, né? E nem todo mundo no país tem acesso aos meios que a gente tem, que é aquele chat da Receita Federal, ECAC, etc. Então, está havendo uma adaptação a esse momento, mas, como você disse, com o carro andando. E com relação ao atendimento, né, várias portarias, né, das delegacias em Minas Gerais, cada uma com procedimento ali, mas a grande maioria suspendendo, né, o atendimento presencial, né? Eu até, na época, fiz uma reclamação para a Receita se não tinha jeito de padronizar, mas eles disseram, o argumento, só voltando para o pessoal entender o que a gente está conversando, além da postergação de tributo e da postergação de cobrança, a Receita também passou a fazer uma série de atendimentos via online, que não fazia, como forma de reduzir a aglomeração nas repartições. E várias regiões em Minas, pelo menos, começou-se a ter o Marcelo me ligou no dia, não sei quantas portarias foram, mas eu acho que você falou 27, não lembro quanto. Foram vários, não lembro de cabeça. Cada uma também. fazendo de um jeito, mas o que eles me disseram quando eu fui questionar por que se não tinha gente padronizar, era de que cada região ou cada cidade tem uma realidade diferente, né? Então, tem cidades que você não tem nem servidor, ou tem um ou dois, né? Um está no grupo de risco. Então, eles argumentaram isso. A última que saiu foi Uberlândia. Aí pega ali a região, ali, salvo engano, mais 4 cidades ao redor. Aí pegando as delegacias e todos os atendimentos ali, aí passou tudo para eletrônico também. Bom, além disso, né, postergação de tributos do Simples, federal, estadual e municipal, postergação de PIS, COFINS, contribuição sobre folha, teve aquela também postergação do prazo para adesão lá da transação da Procuradoria, né, que trazia muito poucos benefícios, mas também postergou o prazo para adesão. Acho que, no momento, o contexto para aderir a qualquer tipo de crédito em aberto é muito pequeno, e, de volta a dizer, nós vamos ter que fazer uma repactuação no futuro aí para tudo que ficou pelo caminho. Então, assim, eu não tenho dúvida que, apesar do governo já ter se manifestado ser contra aqueles reiterados parcelamentos, né, refis 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ter que ter alguma coisa no futuro. Eu não estou dizendo aqui que o contribuinte tem que contar com isso, eu não estou dizendo que não pague, eu só estou dizendo que é realidade que nós vamos ter muitas pendências pelo caminho e só uma repactuação desses débitos poderá ajudar aí no futuro os contribuintes. Então, eu acho. Voltou. Como você disse, a portaria 555 da Fazenda Nacional postergou as certidões
por 90 dias. Né? Eu tinha notado mais aqui uma outra coisa. Importante, o IOF também teve uma redução drástica para os contratos de crédito que forem firmados nos próximos 3 meses, de abril até julho, abril, maio, junho, julho. Não, é julho, porque é 3 de julho. Os próximos 3 meses, o IOF crédito está zerado. E isso inclui as repactuações dos contratos de crédito então existentes. O que significa isso? O IOF é cobrado sobre o valor posto à disposição, não só nos mútuos entre companhias, mas também nos empréstimos feitos no mercado. Ou seja, o governo tentou, através dessa medida, reduzir o custo do dinheiro no mercado junto às instituições financeiras. Então, é muito importante que o contribuinte, né, cidadão, empresário, busque, junto às suas instituições financeiras, aqueles contratos que já existiam, uma repactuação com uma redução de custo, porque os juros diminuíram e agora o tributo sobre esses contratos diminuíram. Então, eu acho que isso é uma medida que também precisa de uma pressão forte dos empresários e das instituições representativas para abertura de crédito ou repactuação dos financiamentos. Volto a lembrar, o Brasil não vinha de um momento de bonança, de crescimento astronômico. Nós vínhamos já de uma crise muito profunda e que começava a dar sinais que poderia a economia recuperar. Então, a gente está vindo de um passado que o empresário já estava comprometido com vários empréstimos, vários passivos. Né? Então, é muito importante também abrir uma frente sobre o dinheiro privado, ou seja, junto às instituições financeiras, buscar uma renegociação. Né? Também nós tivemos aí uma redução de IPI e de imposto de importação muito forte para aqueles produtos que estão ligados diretamente ao combate à pandemia, equipamentos, máscaras, álcool gel, todos os kits de higiene ou de tratamento hospitalar tiveram a redução do imposto de importação e do IPI na importação. A gente também teve uma redução de alíquota para as... isso atinge diretamente as nossas... ao grande trabalho que faz esse terceiro setor. Né? O Sistema S também. Houve uma redução drástica à metade das alíquotas das contribuições do Sistema S, das contribuições de terceiros incidentes sobre a folha. Há uma discussão... Oi. Não, é só uma questão muito complexa, né, dentro da lógica, né, até do sistema, né, que vem aí fazendo um trabalho mais social, né, para o setor que mais precisa, né, da sociedade, aí falando do setor terciário, né, o comerciário, e essa redução acaba trazendo, né, um reflexo, né, direto nessas atividades, né, tem um estudo complexo aí da CNC, onde aponta que essa redução a 50% inviabiliza muitas atividades, né, com fechamento de muitas unidades e ainda a demissão de vários funcionários. Né? Então, é algo muito difícil. Né? Nós já tivemos algumas discussões sobre isso, né, Marcelo, antes dessa pandemia, que muitos da sociedade não têm noção do trabalho que é feito por essas entidades, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e SESCOP, por exemplo. Já que eu comecei a citar, tem que citar tudo. Porque há um trabalho social dessas entidades muito forte. Em algumas regiões onde o Estado não chega, essas entidades são o próprio Estado. E nós estamos falando aqui de escola, nós estamos falando de assistência social, né? Nós estamos falando de um universo na parte educacional e na parte assistencial muito forte. É óbvio que, na medida em que as receitas destinadas a esse sistema se reduz,
reduz a assistência, né? O corte vem na própria carne. Então, a gente tem que ter muita ciência disso. Nós já falamos muito, já discutimos muito sobre o Sistema S antes, e eu passei, depois que eu fui honrosamente convidado a integrar a Comissão Tributária da FEComércio, eu confesso que eu mudei muito a visão que eu tinha, mesmo tendo estudado isso lá no mestrado e no doutorado, que foi minha tese, eu mudei muito. Assim, queremos, e isso é um dado, eu sei que não é aqui o lugar, mas que eu queria deixar uma sementinha plantada, né? A gente está vendo aí, nessa crise mundial, que o papel e a necessidade do Estado lato sensu, né? No sistema de saúde, no sistema educacional, né? Havia uma crítica muito forte à presença do Estado, mas é o Estado agora que é chamado, com toda razão, né, que é um direito do cidadão, a preservar a vida e a saúde, né? Eu quero aqui deixar uma homenagem que eu faço o tempo todo, desde o meu mestrado, que já tem, infelizmente, muitos anos, ao SUS, que é um sistema que ganha prêmios no mundo inteiro, né? Você vai nos Estados Unidos, algumas pessoas não vão aos hospitais com medo da conta que vão pagar, porque vão ter que entregar a casa. Então, isso é um dado importante. Nós reduzimos, ou essa medida provisória, que foi a 932, reduziu à metade as contribuições ao sistema de terceiro. Há uma discussão aí, porque ela entrou em vigor no dia 1º de abril, se aplicaria as contribuições de março, ou a folha de março, ou somente a folha de abril com vencimento em maio. A minha opinião é que a legislação aplicável é a do momento do fato gerador. Para mim, o fato gerador de março já tinha ocorrido antes da vigência da lei, portanto, essa redução só vai ser aplicada às contribuições sobre a folha de abril com vencimento em maio. Existem algumas pessoas que defendem o contrário, só para dizer aqui que, para deixar a ressalva, né, de que no meu entendimento não é pacífico, mas para mim você aplica a época do fato gerador, e para mim o fato gerador ocorreu lá em março, antes da vigência dessa redução. Ô, Walter, tem uma questão curiosa, né, que o discurso, né, até do Paulo Guedes é sempre que a questão, né, de corte e tal, estamos levando para a sociedade, mas nesse caso específico não afeta 90 e tantos % das empresas, né, porque as empresas do Simples não têm, né, esse recolhimento. E mais, né, ele, no mesmo momento que ele reduz os 50% do Sistema S, ele dobra o valor que a Receita Federal cobra de taxa para cobrar o tributo. Ou seja, ele está fazendo graça com o chapéu de terceiros e indo na contramão do que ele estaria pregando, né? Que é um bem à sociedade, uma coisa boa para a sociedade. Na verdade, não é, né? Porque ele está tirando de quem efetivamente precisa, né? Da pessoal da sociedade mais baixa, né? Que tem essa questão social, igual você colocou, um exemplo, né? O Mesa Brasil aí atuando forte, né? Mas infelizmente é algo que ainda vai ser analisado aí no Congresso. E é preciso dizer que essas entidades, Marcelo, de novo, eu não tinha essa visão, passei a ter há cerca de 8, 7 anos atrás, quando eu passei a ver mais o que acontecia na prática, que essas entidades fazem o papel do Estado onde o Estado não chega. Então, quer acabar com o Sistema S? Então, assuma o papel que o Sistema S faz. Simplesmente acabar, você vai deixar a população de menor poder aquisitivo sem aquela ajuda, né, aquele amparo necessário. Então, tem que tomar muito cuidado com esses efeitos, que são efeitos, às vezes, muito mais maléficos, né? Não, nesse caso, direto na sociedade, com demissão e fechamento de muitas unidades, né? Então, é algo que, ao nosso juízo, foi feito sem a análise devida. Também não é tributário, mas é bom falar, porque, de certa forma, é um ônus para o empresário. Houve também o diferimento do FGTS, né? Salvo engano, medida provisória 927. Eu abro a geladeira, eu acho que vai sair uma medida provisória, porque tanto a medida provisória 927, que ela pegou as competências de março, abril e maio
né, com vencimento em abril, maio e junho, e diferiu, ou seja, vai se pagar a partir de julho e dividido em 6 parcelas, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma multa. É importante que as empresas cumpram lá a obrigação acessória, porque esse é, de fato, uma ajuda direta num custo que todo mundo que tem empregado tem. Você poder pegar 3 meses de vencimento e pagar esses 3 meses em 6 parcelas, sem nenhum tipo de acréscimo moratório ou qualquer tipo de multa. É interessante que aí a gente já vê um desenho, não é o ideal, né, mas já traz aí uma postergação com parcelamento, né? Já vê Exatamente. que já estão ali buscando alguma coisa que pode efetivamente ajudar. Não é o Você ideal, mas vê já tirou multa, já tirou juros, muito bem colocado, mas muito bem colocado. Você vê que esse caso, diferentemente da postergação dos tributos do Simples e do PIS e COFINS e cota patronal, já houve uma mescla. Tudo bem que o FGTS é um dinheiro que tem lá um fundo que consegue fazer isso, mas já houve uma mescla. Tem postergação mais parcelamento, né? Ou seja, já se tem aí um universo de que você não vai acumular tantas parcelas a partir de julho. Quando, se Deus quiser, a gente já vai estar num estado de normalidade, do ponto de vista de convivência social, mas num estado de caos da economia, seja pelo fenômeno no Brasil, seja pelo problema do mundo inteiro. E é muito importante que as pessoas atentem para a circular 987 da Caixa, porque, apesar do diferimento, as obrigações acessórias têm que ser cumpridas na forma dessa circular. Circular 897, de 24 de março de 2020. Né? Também é muito relevante. E é interessante que tem muita gente tendo dúvida se, quando fala, né, que está excluindo multa e juros, também estaria excluindo as penalidades pelo não cumprimento da obrigação acessória. E isso não foi incluído, né, na norma. Então é muito importante se atentar. Inclusive, no que se refere ao certificado de regularidade também, né, que muitas vezes as pessoas precisam desse certificado, ele teve o prazo de validade também prorrogado por 90 dias através dessa própria circular. Né? Sim. Que é outro documento que é tão imprescindível quanto a certidão negativa. Você quer ir deixando... O pessoal que mandar pergunta, você vai olhando aí, tá? Tem uma específica aqui, até de uma contabilidade, Alpor Contabilidade, perguntando os prazos específicos do recolhimento do Simples. Você tem anotado aí ou você quer que eu fale o dado aqui específico? Fala aí, eu sei que me mandou a tabelinha. Aí, ó, com relação aos federais, os períodos de competência de março, o vencimento foi para o dia 20 de outubro, a competência abril, o pagamento foi para o vencimento do dia 20 de novembro, e o pagamento da competência maio, o vencimento foi para o dia 21 de dezembro de 2020. Isso para os tributos federais. Já para ISS e ICMS, a competência março, o vencimento foi para o dia 20 de julho, a competência abril, o vencimento foi para o dia 20 de agosto, e a competência maio foi para o dia 21 de setembro. É isso. Respondido? Aí, e tem uma pergunta aí pedindo uma reflexão sua, né? Não está muito na temática, não, está falando mais uma questão municipal, mas acho que seria interessante uma reflexão sobre a cobrança do IPTU para os estabelecimentos comerciais que estão fechados. Houve uma postergação por parte da Prefeitura de... Essa pergunta é de Belo Horizonte, você não sabe, né? Não sei. Em Belo Horizonte houve uma postergação, né? É importante dizer, porque eu acho que foi um ato passível de elogios da Prefeitura de Belo Horizonte. BH postergou os tributos daquelas atividades em que foram suspensos os alvarás de funcionamento, seja o IPTU, seja o ISS e sejam as próprias taxas incidentes. Né? A não incidência do IPTU, nós tivemos uma discussão, obviamente, num universo muito menor, numa proporção muito menor,
Mas nós tivemos essa discussão na época das enchentes, né? De alguma forma, como o fato gerador do IPTU é a propriedade, você não teve uma perda da propriedade e nem uma perda do valor da sua propriedade. É óbvio que, passado essa crise, se uma crise econômica... isso dá uma discussão aqui de uma live só para isso, mas se uma crise econômica vier abalar muitos preços das propriedades, é preciso lembrar que o CTN fala que a base de cálculo é o valor venal. Claro que, por praticidade, se estabelece um valor padrão, normalmente abaixo do valor venal, para que não haja contestação de casa em casa, de rua em rua. Mas se, eventualmente, o contribuinte demonstra que o valor do seu imóvel perdeu valor, né, para aquele ano, por conta da crise econômica, a autoridade administrativa ou judicial precisa considerar o valor venal, que significa valor de mercado. Mas, a priori, não pagar IPTU por conta do fechamento em si não é o fato gerador do tributo. O fato gerador do tributo é a propriedade e o contribuinte ou o empresário não perdeu a propriedade por conta daquele fato gerador. Uma discussão diferente da tributária, mas que a gente tem mania de intrometer em áreas alheias, é o IPTU que o locatário paga ao locador. Isso é uma relação privada. O locatário não é contribuinte do IPTU. O contribuinte é o locador, é o proprietário. O locatário paga um encargo. É como se o valor do aluguel fosse aluguel mais condomínio mais IPTU. Mas é uma relação privada. Acho difícil uma negociação nesse sentido, porque, de alguma forma, o proprietário está pagando. Mas é uma relação privada e não tributária. Ou seja, do ponto de vista tributário, não há, para mim, respaldo jurídico para simplesmente não pagar o tributo. E lembrando que o que o município de Belo Horizonte fez de postergação e parcelamento, ele também adotou o regime misto, tem que olhar de município em município. Isso é competência do município estabelecer esses parâmetros. Sim, é até interessante isso, que num primeiro momento, o primeiro decreto que tratou, né, sobre a questão tributária específica, ele remeteu esses benefícios somente para aquelas atividades que tiveram a suspensão do alvará de funcionamento e localização. Então, essas empresas, né, elas devem ficar muito atentas a essa peculiaridade, porque pode incorrer num erro de achar que postergou para todo mundo, quando na realidade nós tivemos ali, né, uma questão bem específica somente para aquelas que, né, foram afetadas. Do ponto de vista do Estado, o Estado só, na questão tributária em Minas, o único ganho que nós tivemos, a conquista, foi a postergação no curtíssimo prazo aí das empresas do Simples. Lembrando que o Estado de Minas já vinha de uma situação fiscal muito grave, né? E nós, apesar de estarmos lá reivindicando, junto com o FEComércio e todas as entidades representativas, eu, pelo menos, não sei o que o Marcelo acha, não tenho muita esperança de ir além do que já foi até agora, a não ser que, com essa ajuda do governo federal, haja aí um espaço maior para que haja um diferimento dos tributos estaduais. Eu, para ser bem sincero, Walter, não sei se você acompanhou a votação ontem na Câmara, é algo que eu até pretendo tratar, né, numa próxima live com o secretário adjunto, né, o Luiz Cláudio. Ontem foi votado esse auxílio, né, de uma recomposição do ICMS, né, abrangendo aí o que os estados teriam deixado de arrecadar, mas parece que foi incluído uma norma que veda qualquer tipo de benefício tributário no estado, inclusive postergações. Então, se efetivamente passar da forma com que está, tem que ver como é que vai vir. Eu não cheguei a ter acesso ao texto, que foi ontem à noite, mas, a princípio, nem se o Estado quiser, para que ele possa receber essa ajuda da União, ele não vai conseguir implementar nenhum tipo de medida nesse sentido. É algo que tem que ser ainda estudado, né, mas é bem complicado. Eu queria chamar o pessoal que está aí assistindo
Teve uma entrevista ao vivo hoje do Ministério da Fazenda. Eu não sei olhar aqui endereço de YouTube, mas bate lá TV Brasil Gov e vai estar ações do Ministério da Economia no combate ao coronavírus. E que houve uma crítica muito contundente a alguns dispositivos que foram aprovados ontem, especialmente aqueles que garantem, por exemplo, recomposição da arrecadação nos níveis que estavam, porque tudo que havia restringido antes passava a meio que dar uma carta branca para os estados darem incentivos e depois o governo federal cobrir esses incentivos. Estava havendo uma crítica muito grande, então eu acho que nós vamos ter alguns vetos nessa história. A aprovação de ontem é algo que a gente precisa refletir, porque há uma mexida aí grande no Pacto Federativo. Houve uma crítica também aqui na entrevista, eu estava assistindo e, ao mesmo tempo, fazendo uma reunião, dizendo que foi criada uma lei Candir às avessas, que vai piorar. Então, acho que vale a pena a gente ter uma discussão grande sobre isso aí. E parece que você vai fazer uma live com o Luiz Cláudio esses dias, não vai? Vou. Que dia? Na quinta-feira nós vamos... Muito relevante que você aborde esse assunto com ele. Essa lei de ontem cria uma rediscussão do pacto que a gente precisa ver para onde vai. Mas sem aprovar um aporte federal, eu não tenho esperança que o governo de Minas conceda algo mais além do que concedeu. Apesar de eu achar que deveria, porque nós vamos passar momentos muito conturbados daqui para frente. A situação é muito complicada, né? Porque se não vier algo realmente que possa ajudar as empresas, né? Ao invés de ter crédito a receber, nós vamos ter crédito de empresas que nunca vão pagar porque elas vão fechar, né? Então, igual o pessoal brinca, né? A escolha de Sofia, né? Ou você ajuda e mantém a empresa funcionando automaticamente, né? Mantém os empregos ali, principalmente das pequenas, né? Que não têm fluxo de caixa. Porque se não vier nada, realmente, dependendo do período aí que ficar parado, essas empresas não suportam, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, mas eu só queria, antes de falar sobre isso, isso aí é um assunto que eu tenho uma observação forte sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, a última medida tributária que a gente acaba esquecendo de falar, mas é importante, naquele auxílio emergencial que foi dado, está lá a redução da jornada de trabalho, mais auxílio emergencial. Então, estava assistindo uma live da Tassiana esses dias, muito legal, da FEComércio aí, que ela explicou isso muito bem explicado e eu entendi. Se eu reduzir a jornada a 30%, eu, empregador, vou pagar os 30%. O governo, por sua vez, vai pagar 70%, mas não do meu salário, 70% do limite do seguro-desemprego. A soma disso não necessariamente dá 100%. Né? Pode ser que o empregado receba menos do que o salário dele. E aí pode o empregador complementar esse valor, se ele quiser, é uma faculdade dele, complementar esse valor para que o empregado permaneça recebendo aquilo que ele recebia na soma de tudo. E esse valor que se soma, ou esse abono que ele dá, né, esse complemento que ele dá, é um complemento que não terá nenhuma incidência tributária ou de encargos trabalhistas. É uma medida que, de certa forma, é tributária também, né? O que ele está estimulando, eventualmente, o empregador a complementar sem os custos que ele já arca normalmente. Só para... A redução da carga da folha de pagamento, ela ajuda, né, bastante, né? Sim. Agora, Marcelo, e aí eu queria voltar a esse ponto, que é algo que está me preocupando muito. É óbvio que a gente passou aí, como todo mundo, né, um susto, está passando até hoje, um grau de indeterminação do que será o nosso futuro, se a sociedade vai mudar, não vai mudar, se a nossa economia vai entrar em recessão, as perspectivas do PIB para 2020, uma hora está 1 ponto alguma coisa, depois cai para 5, 6, né? Isso tudo gera uma ansiedade, um grau de preocupação grande para as medidas de curto prazo, que foi onde a gente eventualmente atuou aí como representante tanto da Bradet como da FEComércio. Mas nós vamos ter que pensar o Brasil para frente. Como eu disse, já é consenso que o nosso sistema
é um sistema que está inviabilizado, colapsado. O sistema tributário brasileiro não funciona, né? Não gera desenvolvimento, não reduz desigualdade e é inseguro. A minha pergunta que eu faço a você é a PEC 45, que era o que estava mais em discussão aí, havia um caminho para aprová-la, com algumas ressalvas de alguns juristas, tal, mas ela traz um plano de transição de 10 anos. E que nós não temos 10 anos. A gente já não tinha 10 anos. Agora a gente não tem 10 anos. Né? É preciso que as entidades representativas, é preciso que o governo federal, estadual e municipal sentem e podemos até discutir uma reforma do sistema no nível da PEC 45. Mas tem que tomar atitudes imediatas. E eu enumero aqui algumas delas. Né? No âmbito federal, a restrição à compensação que foi feita, a restrição à compensação de prejuízo fiscal, o saldo dos credores, a habilitação de créditos que houve êxito na justiça, né? Revisão da tabela do imposto de renda da pessoa física. No âmbito estadual, utilização do saldo dos credores de ICMS, que é dinheiro do contribuinte. Saldo credor significa que o Estado me deve. DIFAL, né? Acabou, não tem jeito. Substituição tributária, que antes disso tudo a gente já dizia que substituição tributária era praticidade, virou mecanismo de arrecadação, de incremento de arrecadação. Então, crédito físico ou financeiro, isso tudo precisa ser repensado urgente. Quando esse momento de isolamento acabar, nós precisamos de mecanismos tributários mais do que nunca para fomentar o crescimento econômico e resgatar aqueles que sobreviveram, e aqui eu digo do ponto de vista empresarial, aqueles que sobreviveram a essa pandemia. Ou seja, aqueles heróis empresários que conseguirem sobreviver a esse momento precisam de uma ajuda para retomar sua atividade e enfrentar uma recessão mundial. Pegando alguns exemplos, né, a questão da ST, né, nós temos aí mecanismos e mecanismos, né, para garantir o recolhimento do tributo, né, esse recolhimento antecipado, né, que é o que mais pega por conta de fluxo de caixa. Né, que não entrou na postergação do Simples, né? Não. Que gera, né, esse grande problema com fluxo de caixa e vários outros, né, dentro dessa presunção do valor de venda e por aí vai. Né? Realmente são situações complexas, né, essa questão da postergação ad eterna aí, da utilização dos créditos, né? Iria iniciar agora em janeiro, foi postergado e já tinha sido postergado. De consumo, né? Isso, já tinha sido postergado inúmeras outras vezes, né? Realmente são situações que são até mais simples, né, de resolver. Poderia ter aí uma lei complementar aí, revogando esse dispositivo da Lei Candir, tratando especificamente da ST, né, para tentar, no máximo, deixar a essência dela, né, que era para os grandes players, né, e não para tudo, né, igual nós temos hoje. São situações que realmente devem ser muito refletidas e, no momento oportuno, aí, realmente implementadas para conseguir garantir isso no momento futuro. Eu acho que é isso. Né? Eu não vejo, pelo menos para esses recolhimentos de março, abril e maio, né, que foi o período aí que se estabeleceu como o que seria de isolamento, eu não vejo governo nenhum, nem o governo estadual, nem o municipal. O municipal já fez muito, e o federal fazendo muito mais do que já foi feito. Então, eu acho que está na hora de discutir pós-maio. Eu concordo, até porque, se fizer uma análise bem detida, né, o que é o fato gerador de alguns dos tributos? É o faturamento. Não vai faturar, então não vai ter imposto. Bem colocado. Você já tem uma redução natural,
tanto do desembolso por parte do contribuinte, como da arrecadação pelo Estado. O Sim. Estado aumentou suas despesas e está reduzindo a arrecadação também. Então, assim, hoje as medidas que estão são essas aí. Postergação Simples Nacional, postergação PIS/COFINS, contribuições patronal, sem diferimento, só posterga o prazo, né? Diferimento, postergação e parcelamento do FGTS, zerou o IOF crédito, zerou algumas alíquotas do IPI e do II na importação de produtos de combate ao coronavírus, reduziu a metade as contribuições para os próximos 2 meses, né, do Sistema S, abril e maio, né? 3, só me engano, 3. 3 meses. 2 meses é PIS, COFINS e as obrigações acessórias. E 3 meses, o dinheiro alheio reduziu 3 meses, mas tudo bem. Não, a única hipótese de redução. O resto é tudo postergação. Redução com prazo maior, né? 3 meses. O governo federal mesmo não reduziu R$1, né, da carga tributária aí das empresas. Né? Nós temos aí vários estados aí, né, vamos falar aí países, né, que estão adotando medidas nesse sentido de isenção, né, especificamente falando. E isso até agora nós não vimos de forma concreta. E é o que realmente poderia ajudar, porque simplesmente postergar, igual a gente, né, já conversou bastante aí, resolve no primeiro momento, mas no futuro, quando a conta chegar, e aí? Né, o que vai acontecer? A empresa não vai ter capital para fazer frente a esses débitos, como é que ela vai, né, conseguir manter a atividade? A gente tem que olhar que no Brasil, né, grande parte das empresas do Brasil ou estão no lucro presumido ou estão no simples. Né? Vinham de uma crise econômica forte. A maioria, se não todas as empresas que eu conheço, têm parcelamentos. Tudo bem, já foi uma negociação do passado, já teve benefício, mas aquilo é um compromisso mensal de desembolso de caixa. Mais os tributos que foram postergados, que você foi muito feliz ao dizer isso, não houve redução de carga tributária, houve postergação de pagamento, ou seja, a conta vai chegar. Né? E isso ser acumulado depois com os tributos que virão, né? Especialmente os tributos sobre a receita, que não medem capacidade contributiva, eu acho que está na hora das nossas entidades representativas e do próprio governo sentar e falar, olha, o que nós vamos fazer a partir de junho e julho? Porque nós teremos uma crise mundial, uma economia mundial retraída, o Brasil já com os problemas então existentes, um desequilíbrio enorme, né, no seu déficit, um déficit fiscal aí histórico, uma redução do PIB que provavelmente vai chegar à redução que nós tivemos lá em 29. Então, eu acho que está na hora da gente discutir redução de carga e renegociação de dívida para o médio e longo prazo. Porque senão... Uma medida que até a FEComércio encaminhou para a CNC, né, e está sendo analisada junto ao Congresso Nacional, já antevendo essa questão da discussão do parcelamento, trazer um parcelamento com uma carência de 6 meses para pagamento da primeira parcela, poder parcelar tudo que deve, independente já foi parcelado ou não, se teve benefício ou não, redução integral de multa e juros e 120 parcelas. Né? Tem muita gente falando que é uma proposta muito robusta, né? O Paulo Guedes já falou aí várias vezes, né? Algumas lives até que eu assisti na XP, ele reiterou, né, que não gosta de refis, mas efetivamente, se não se atentar a isso, né, eu acho que o problema das empresas e do país, né, consequentemente, porque não vai ter ali, né, uma cadeia econômica funcionando da forma que devia, com o fechamento de algumas, se ele não vê isso com bons olhos, né, realmente essas empresas não vão conseguir manter as atividades. E eu também não gosto, não. Eu acho que o refis fez muito mal no contexto que ele veio no Brasil. Eu não sou a favor, não, mas o problema agora não é ser a favor. Eu estou dizendo isso e estão me punindo um pouco pela minha sinceridade, de dizer o seguinte, não vai pagar, não tem dinheiro, o empresário não vai pagar, e aí ou você faz uma opção por negociar com uma empresa aberta, ou faz a opção por cobrar de uma empresa fechada.
Isso é Que evidente. você não vai receber, né? Não vai receber e vai ter custo de cobrança. Então, eu não estou aqui discutindo mais como fazíamos uma tese acadêmica, se o parcelamento estimula a inadimplência, se o grau de punibilidade no Brasil e o tamanho das multas estimula a litigiosidade. Não é disso que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui agora é de um dado real. As empresas vão quebrar. A economia parou do dia para a noite. Nós pisamos o pé no freio do carro que estava a uns 100, 120, sem cinto de segurança. A gente bateu com a cara no vidro. E não sabe nem que hora que vai parar de cair, né? Que é o maior problema. Nós estamos aqui faltando 5 minutos. Você quer já fazer as suas considerações finais? A questão tributária, a gente poderia falar aqui 2, 3 horas. Nós temos aí coisas acontecendo em paralelo, né, a isso tudo, em paralelo às medidas judiciais. Como eu disse outro dia, a pauta do Supremo continua em andamento. A gente tem milhares de assuntos aí relevantes para o direito tributário agora em abril. A gente tem algo muito importante que foi sancionado ontem pelo presidente da República e que traz uma polêmica enorme. Eu estou vendo se eu entro numa live hoje ainda para falar sobre isso, que é a extinção do voto de qualidade no CARF, né? Agora, o empate leva à extinção do crédito tributário, só no âmbito do processo administrativo tributário federal, que isso é competência de cada ente da federação. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. O que eu quero é, mais uma vez, parabenizar a FEComércio, e no caso também a CNC, que é a confederação que ela está vinculadas, mas pedir a vocês, reiniciem ou continuem insistindo nas medidas que precisam ainda ser tomadas. Poderia falar aqui da discussão judicial que está tendo, da portaria 12, mas nós não vamos ter tempo para isso, né? Pode aí consultar as decisões que nós estamos divulgando na Bradt, na FEComércio. Está tendo uma judicialização. Então, o que precisa fazer é iniciar uma negociação clara das entidades representativas da sociedade civil para o futuro. Março, abril e maio, se Deus quiser, nós vamos sobreviver. Mas nós precisamos pensar no futuro para aqueles que sobreviveram poderem se reerguer. Porque eles não vão simplesmente abrir a porta lá da loja e ter uma fila do lado de fora esperando para comprar. Isso não vai existir numa economia em recessão. E, mais uma vez, dizer que a FEComércio pode me chamar a qualquer hora, que eu vou sempre estar de prontidão, porque eu sou um admirador do trabalho de vocês. Muito obrigado, Walter. É sempre uma honra poder contar com a sua participação, seus ensinamentos. Agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa live. Fazer um pedido rápido, né? Nós estamos com uma pesquisa sobre os impactos do coronavírus aí na economia. Quem puder estar acessando o nosso site e responder as perguntas é muito importante. Através dessas informações, nós estamos montando os pleitos, né, para as empresas, né, de acordo com as suas realidades. Então, agradecer muito ao professor Walter, a todos que nos acompanharam, e fazer o convite aí já para a nossa live na quinta-feira com o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio. Eu vou mandar pergunta, hein? Espera aí. Obrigado. Um abraço. Até mais. Boa tarde.